bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão nessa belíssima terça-feira? Hoje a gente tá aqui com um vídeo, a review suprema de Natal Macabro. Vídeo patrocinado pelo Caleb Zoeiro. Caleb Zoeiro, muito obrigada. Já deu até uma mini resumida ali pra nós não ficar tão de fora. Uma mini sinopse. Do canal Oxy2. Like. Vamos lá se inscrever. Vai tá quase batendo 5.000. Bora! Opa, e aí? Natal Macabro foi a campanha mais diferenciada que já tivemos. E uma galera comentou o que acha e suas impressões. Mas não vi muitos fazendo uma análise completa e roteirizada. Então eu vou fazer isso. Até porque minha opinião e análise são a verdade absoluta. E como a gente vai falar de um bocado de coisa... Esse vídeo contém spoilers pesados apenas de Natal Macabro. Só usarei algumas cinemáticas sem contexto de outras temporadas. Essa review é baseada apenas na minha opinião e análise. Você é livre para discordar e me xingar o quanto quiser nos comentários. Eu já falava bem assim, ó. Essa review é baseada apenas na minha opinião e análise. Você é livre para discordar da sua casa. Se você quiser xingar, xingue a sua avó. E não a mim, por ter uma opinião diferente da sua. Enfim, vou falar de aspectos positivos e negativos. Então, se você não é capaz de ver algo que gosta sendo criticado, recomendo que se retire. Boa! Gostei. Um bocado de coisa, montei esse mapinha que vamos seguir. Nada melhor do que já começar falando de nossos queridos protagonistas. Pra começar, essa campanha é um terror slasher, que tem uma fórmula mais frenética com foco nos killers, fazendo pessoas não viverem, o que deixa menos espaço para desenvolvimento de personagem e... Sabe o que é um filme slasher? Não? Não, nunca ouvi falar na minha vida. Tem filme de terror e tem um filme de terror slasher. Que é, tipo, o povo vai numa casa Macabro. e tem um assassino que vai matar um por um. Tipo, Fred, Jason, o Massacre da Serra Elétrica, Chuck. Que tipo assim, é terror, mas não é terror. Não daquele que a gente acostuma ver, Justo. mas é um slasher. É um terror sangrento. Mais ou menos. Entendi o que você quer falar. interações da pegada segredo na ilha ou sinais do outro lado. Então, obviamente, é muito mais improvável desenvolver uma conexão profunda com eles ou com a dinâmica do grupo. E olha que essa campanha teve 3 diferentes. Então, mesmo que não tivesse uma PT tão desenvolvida, tivemos muita variedade de interações. No primeiro episódio, temos um grupo de pessoas que já se conheciam. Mesmo que não sejam todos super amigos, eles se importavam uns com os outros e, em sua maioria, agiam de forma mais cooperativa e amigável entre si. Mas, no segundo, 6 estranhos são jogados nessa situação esquisita, ninguém confia em ninguém e estão dispostos a agir de forma bem mais egoísta. E aí Mas deve virou ser loucura o quando Brino? juntou os dois no terceiro. Infelizmente. E o Guto? Não, porra, é o Mike. Não, porra. O quê? Eu achei que era o Brino. Amor. Aonde que você tirou que o Brino tá aí? O quê? O quê? Ela, ela acerta e depois ela erra ela mesmo, tá ligado? É que o Mike é o personagem do Brino. Ai, tô vermelha. Eu vou engasgar com a peruca, velho. Fiquei vermelha. Foi porque parecia muito Brino, mas é o Brino, então, porra. Pô, que déjà vu do Henrique Mendonça, cara. Hã? Do Henrique Mendonça. Como assim? Esse cara parece muito o Henrique Mendonça, lembra? Ele era o Henrique Mendonça de óculos. Você não lembra do Mashup Geek? É Mashup? Que tem? Nossa, você não lembra? O Não. pessoal do chat vai lembrar? Do quê? Que eu vi o Henrique Mendonça cantando e eu falei, cara, esse cara parece muito o Henrique Mendonça. Ah, E era o sim, Henrique pô. Mendonça. Tá, entendi. Eu pensei que você falou que o Brino é parecido com o Henrique Mendonça. Não, mas vai, só vai. Bem mais egoísta. Que E caos. virou loucura quando juntou os dois no terceiro. Infelizmente, por ser um especial. Tripier, nós já curtinho e pensamos numa agitado, rima, tá? Mas muito obrigado pelos 12 meses. Tamo junto, Obrigado, fofinho. Tripier. Vai pensando já, tá? Tá E bom. Cap Martins, muito obrigado pelos 11 meses.
Olha Tá aqui. vendo? Até o João tá ficando meio doido da cabeça. Ações que não tivemos a chance de ver, tipo entre os dois jogadores de basquete. Mas mesmo com isso na mesa, foi bom demais. Eu gostaria de ver outros especiais nesse formato em algum momento no futuro. É um estilo que enjoaria se fosse muito repetido, mas é perfeito em pequenas doses. Agora, olhando pros personagens mais individualmente, cada um dos 12 tem um certo charminho. Por ser tanta gente, eu esperava ter algum que iria desgostar, mas surpreendentemente não. Obviamente, essa campanha é curta, frenética e tem mais players que todas as outras. Então, que nem falei, se tá esperando algum desenvolvimento tipo Segredo na Ilha, não vai encontrar. E os primeiros personagens a morrer de cada grupo não tiveram lá muito tempo pra se destacar. Mas vou falar mais sobre isso daqui a pouco, já que ainda assim tiveram alguns que surpreenderam muito. Inclusive entre os novos Mas deve ser jogadores. O muito Ted legal. fazendo narrações que transcendem o próprio personagem e parecendo que tá tentando matar o Lúcio com 1 hora de sessão, me quebra muito. Além Isso da deve ser Lorena ter muito nos dado legal. cinema absoluto quando tentou furar o pescoço de um dos próprios aliados. Todo mundo mandou demais. Mas tenho que ser sincero e dizer que a única coisa que não gostei tanto foi ficar repetindo a mesma piada de isso é coisa de gente branca 80 vezes. Nas duas primeiras eu tava tipo, eu entendi o que você fez aí. Mas depois da quinta começou a ficar velho. Todavia, porém, entretanto, ainda assim foi uma delícia ver as outras cenas da Shuniko. Ela entregando o presente do amigo secreto e o grupo vendo a foto de sua família logo depois que morreu. São duas das coisas mais engraçadas de todo esse RPG. Mas já deu de falar dos protagonistas. Afinal, o que seria dessa história sem os nossos antagonistas? Nesse especial tiveram apenas 2 ameaças. Eu vou desconsiderar o Dalmo, já que ele meio que não fez nada, e o Caçador de Gente só apareceu de verdade nos últimos 3 minutos. Então vamos começar Nossa. pelo Mutilador Noturno, que é o seu típico assassino slasher. Homem grande e forte usando um machado que não pode ser combatido com força bruta. Ele até tem alguns temperos que fogem do clichê, tipo carinho por seus bebês pitbulls. Mas no geral ele não é muito único. Todo o design, força e até fraqueza são totalmente Gostei inspiradas dele, no Jason. vai ser Só meu que esse personagem não é o preferido. objetivo dele, já que seu papel é ser uma ameaça que faz todos os sinais de perigo soarem alto quando tá por perto. E meu Deus, como a tensão sobe quando esse cara aparece. Em especial o momento que ele aparece depois que o Ronaldo explodiu um dos cachorros. Pô, Tá, mas pera aí, esse cara não é Porra, interpretado como por assim? ninguém, no caso. O Jason ali, vamos falar o Jason. Ele não é interpretado por ninguém. Ele é meio que controlado pelo Selbit. Pelo Savage. Ô, você escutou o que ele acabou de falar? Voltei. em especial o momento que ele aparece depois que o Ronaldo explodiu um dos cachorros. Porra! Todo mundo só tava pensando, agora fudeu. Talvez desse pra ver mais dele se tivesse entrado na escotilha mais cedo, descoberto da relação não muito boa que tem com a Jai e tentado abusar disso de alguma forma. Seria bacana ter visto mais interação direta entre os dois. E aproveitando que falamos da Jai, ela é o segundo killer. E diferente do Aguiar, tem uma pegada bem mais única, com uma personalidade super distorcida e sádica, além do design dripado com sua jaqueta vermelha e comportamentos mais fora da caixinha. É o completo oposto do Aguiar, inclusive mecanicamente. Os dois serem tão opostos não é algo ruim ou que faz um dos killers ser melhor que o outro. Bem pelo contrário, na verdade. Acredito eu que o casamento do simples e direto ao ponto com algo mais fora da caixinha resultou em dinâmicas completamente diferentes para cada um dos episódios. A campanha não teria sido nem perto do que foi se um deles não existisse, ou seja, cinema. Ambos os assassinos eram ameaças bem grandes. Se os sobreviventes se jogassem de cabeça neles, iam acabar morrendo. Mas tinham formas de lidar com ambos, e para descobrir sobre elas, era preciso investigar, que é o nosso próximo tópico. Coletar documentos e ligar pontos sempre foi um dos grandes chamativos de Ordem. Mas enquanto nas outras temporadas tinham horas para pegar um café, sentar e olhar para a montanha de papel, aqui você tinha um chupacu na sua cola toda hora. Então, por ter tido um plot mais simples e pouco tempo para parar e analisar, a investigação foi muito mais fácil nessa temporada. Cada documento ou pista encontrada servia para colocar os jogadores na direção certa para aprender a lidar com os killers. Tanto que os papéis mais importantes que os players pegaram são as histórias do Papai Noel derrotando os monstros, que são super direto ao ponto. Não precisa quebrar a cabeça para entender o que se passa. Mas Não, dá um banho qual que é o outro? Não deixa eu sair do armário. precisa quebrar a cabeça pra entender o que se passa. Mas não é como se tudo estivesse resolvido depois disso. Já que aí fica as perguntas tipo, de que jeito a gente vai fazer isso? Temos que afogar o mutilador, mas como jogar ele na água então? É uma boa forma de tratar a investigação considerando o formato da campanha. Os viciados em lores complexas e documentos ficam bem tristes. Mas pra esse estilo aqui não tinha nem como encaixar alguma coisa assim. Realmente a fórmula de documentos simples que apontam na direção certa para lidar com as ameaças, mas também tendo alguns secundários que não são tão diretos e apontam pro plot em si,
foi a melhor escolha pro Natal Macabro. Todavia, porém, entretanto, eu acho que a investigação podia ter sido melhor utilizada no começo do primeiro episódio. O início de todo filme de terror é a parte mais chata. Estão apresentando os personagens e preparando o terreno porque você sabe que vai acontecer. Então tu só tá lá sentadinho esperando as coisas começarem a andar de verdade. Se o Natal Macabro tivesse apresentado algumas pistas ou enigmas que já fazia sentido os personagens se interessarem antes do bicho pegar, talvez tudo antes do Amigo Secreto ficaria mais interessante de ver. O segundo episódio não sofre muito disso, já que são colocados praticamente instantaneamente na ação. O que, apesar de ter esse... São quantas horas cada episódio desse aí? E por que em um episódio tem umas pessoas jogando e no segundo episódio tem outras pessoas jogando? Acho que é porque não cabe na tela, pô. Daí eles vão, não são dias, vai meio que ir trocando, tá ligado? Ah, tá, mas eles todos estão jogando... 3 a 5... Ui! Eles todos estão jogando no mesmo tempo. benefício veio com um preço que a gente vai falar mais tarde. Mas enfim, acho que o começo do primeiro ficaria mais dinâmico com alguma coisa assim. Agora, se teria algum jeito de aplicar isso, aí eu já não sei. Escreve aí suas sugestões. De qualquer forma, investigação e mecânicas casaram muito bem. E eu acho que esse também seria um bom tópico pra falar sobre. Então, vamos fazer isso aí. Essa temporada teve algumas mecânicas mais diferenciadas. As do Guiar foram bem simples, mas as da Jai foram do caralho. Pra começar, que o esconde-esconde foi tensão pura e eu talvez tenha me assustado junto com os players quando deu tudo errado. Além daquela ideia do assassino aparecer no projetor e o primeiro que apontar tá seguro, ser bem interessante. Uma boa forma de usar o estúdio como parte da gameplay. No quesito balanceamento, era pra ser difícil mesmo. Os players têm pouca vida, tomam muito dano e as DTs são bem altas. Mas só teve uma coisa que achei meio fora da linha demais até pra esses padrões. No caso, se libertar da armadilha de urso. Se tu cai numa dessas e a perseguição começa, seu CPF já tá cancelado, velho. Tem que passar em 3 testes de atletismo com DT 20. Eu acho um pouco brutal demais, considerando que... Como assim? Alguém me explica, rapaziada. Isso aqui eu não entendi. CPF já tá cancelado, velho. O que é aqueles números embaixo dos nomes? Também não sei. A vida? Por que alguns são maiores e alguns são menores? É. E se tá tipo 14 de 14 é porque a vida Você tá inteira cheia, ainda. É. De acordo com o personagem. Tipo, porte físico e por aí vai. Uso por Dificuldade de retirar a coisa do urso. Tá. Seu CPF já tá cancelado, velho. Ter que passar em 3 testes de atletismo com DT 20, eu acho um pouco brutal demais, considerando que a maioria dos personagens não vai ter força ou atletismo. Com a dificuldade tão alta, quando alguém caía na armadilha, eu já ficava... esse aí já foi com Deus. Creio eu que a tensão se manteria se a DT fosse 15. Desse jeito ainda é um teste difícil de passar, mas teria alguma esperança de escapar se um personagem que não é baseado em força cai nela. Mas há o argumento a ser feito de que isso deixaria bem mais fácil pros fortinhos com atletismo terem sucesso, e que essa campanha foi feita para pessoas serem desvividas mesmo, o que são de fato verdades. Mas nesse caso específico, acho que seria mais emocionante com a DT um pouquinho menor. Só que não é como se a dificuldade ser alta tivesse feito as coisas perderem completamente a emoção. Até porque as descrições do Cellbit estavam absurdamente brutais nessa temporada. Então vamos aproveitar para falar do ADM agora. Ainda não assisti Quarentena e não sei se já tava assim lá, mas é impressão minha ou a narração dele tá ficando muito melhor a cada temporada. Diferenças na entonação de vozes, gesticulação fazem uma boa diferença para construir o clima da cena. E nessa temporada aqui tava fino. É claro que muito disso é crédito da ambientação com o cenário, efeitos sonoros e música, mas não tem como não dar o devido crédito pro Cebola, né? Até porque além das narrações, as mortes só foram níveis slasher de qualidade, porque ele deixou especialmente caprichadas as descrições dos cancelamentos de CPF, teve jogo de cintura para alternar entre cenas muito caóticas que aconteciam ao mesmo tempo, e deu bastante liberdade para os jogadores fazerem coisas legais que cairiam bem com o momento ou a lore do personagem. Algumas das melhores cenas só aconteceram porque ele não tem medo de ignorar o livro de regras, coisa que já fazia nas últimas temporadas, mas acho que momentos assim foram bem mais notáveis nessa aqui. As histórias anteriores já tiveram alguns bons elementos que discordo bastante do jeito que foram executados, mas acho que sua performance como DM em Natal Macabro foi perfeita. Fico até curioso pra ver assim, Quarentena e... Cara, aqui eu tenho uma pergunta. Pegou aqui. Tudo é ordem paranormal, correto? Uhum. O que essa história aqui interfere naquela história lá, digamos, principal que a gente conhece? Ou será que é só do uma história Michael, do muito Kaiser à lá? parte? É. Do Joey.
É o mesmo universo, mas isso aqui é um spin-off. Beleza. Não interfere no caso. Esse Natal tá acontecendo lá na Tailândia. Foda-se, entendeu? E a ordem lá que a gente aí meio que sabe, tá acontecendo, sei lá, no Brasil. Tá, beleza. Foi perfeito. Fico até curioso pra ver se em quarentena e sinais do outro lado tava nesse nível. E já que estamos pagando pau, vamos falar da produção agora. Não é mistério pra ninguém que o nível da coisa só aumenta exponencialmente a cada temporada. Quem viu o vídeo dos bastidores sabe o escopo que a parada tomou. Eu quero ir lá só pra comer. Porra, eu vou querer ser uma personagem. Versão total pra todo mundo. A Thaís ia esquecer de tudo. Tá? Nossa, eu ia ser... Nossa. Eu ia dar meu 110%, mas eu também não garantia nada. Trilha sonora, cinematics, ambientação, ângulos de câmera no tabletop, isso tudo foi fenomenal. Tanto que eu já disse e digo de novo, do tamanho que Ordem chegou, tá ficando cada vez mais complicado ter sessão ao vivo. Exibir em modo estreia deixa tudo menos estressante e o recurso da pós-produção na mesa. Mas se você discorda, tudo bem. Você tem todo o direito de estar errado. Essa temporada teve o twist da história não ser contada cronologicamente. Foi muito interessante ver a galera do primeiro episódio chegar nos ambientes, verem as coisas em lugares nada a ver e ficar se perguntando por que caralhos tem uma geladeira no chão. Daí quando chega no segundo, todo mundo fica... então foi assim. Imagino que tenha dado um trabalho escrever o roteiro para uma história não cronológica que envolve tantos jogadores. Valeu muito a pena ter uma equipe cuidando dessa parte. Nunca que teria saído tão bom se tivesse escrevendo sozinho. O nível de detalhe e cuidado do cenário nessa campanha tava incrível. Mas se pá, isso é algo que a gente pode falar melhor se dermos uma passadinha em cada um dos episódios. Então vamos fazer isso rapidão. Começando pelo primeiro episódio, que assim como eu falei mais cedo, achei o comecinho meio sem sal. Mas as interações do grupo são bacaninhas de ver. A química entre eles estava bem gostosinha de acompanhar e o amigo secreto foi um momento bonitinho. Uma pena que a maioria dos poderzinhos dos presentes acabaram nem sendo usados. Não sei se os players esqueceram ou se não teve oportunidade. Nesse episódio eles encontraram o papel da história de como derrotar a Jai. Uma pena que ele ficou com a Shaniqua quando ela foi de base. Seria bacana ver eles quebrando a cabeça e tentando executar. O cenário da mansão e documentos foram muito bem feitos. Quando tem uma equipe dedicada pra cuidar de coisas assim, dá pra ver que o nível e qualidade dos detalhes sobe muito. A morte do Leandro foi puro azar. O Ashley é um jogador muito bom que sabe como explorar o sistema. Só que o Sobbit só levou dado amaldiçoado pra mesa. Acha que eu não tô vendo, né? Diferente do primeiro episódio, o segundo não perde tempo e o plot já engata. Mas ainda deu tempinho pro grupo interagir entre si antes da parada começar a andar de verdade. Essa PT foi bem mais caótica que a anterior. E talvez por causa disso, gostei mais de acompanhar esse grupo. E o combo de Ted com Brina é muito bom. O jogo de esconde-esconde foi um dos momentos mais tensos de toda a temporada. A Jai saindo do armário deixou todo mundo maluco. Mas agora que chegamos nessa cena, é um bom momento pra falar sobre a Ayla. Demorou mais ou menos 3 horas e 20 minutos pra ela ir de Vasco. Quase um episódio, velho. 4 e pouco, viado. Muito conteúdo. 20 minutos pra ela ir de Vasco. Quase bateu o recorde de falecimento mais rápido de todo o RPG. O que, somado com esse episódio tendo muita coisa acontecendo, resultou na Ayla ser a personagem de player que ficou mais apagada em toda a história de Ordem. Nossa. Principalmente porque a personalidade dela era menos extravagante dos 6 e quase não teve tempo pra aparecer. O que não é culpa do Selbit ou da Maete. Alguém Pausa. teria que ser o primeiro a rodar. O personagem, ele reflete a personalidade da pessoa que tá controlando ele. Tipo assim, eu vou lá, aí eu vou ter uma personagem mulher. Aquela personagem, ela vai ter a minha personalidade? Você pode criar. Ah, tá, entendi. Eu posso criar uma Você pode fingir uma pessoa extremamente ser inteligente. egocêntrica. Calculista. Que não é desligada. Tipo, você pode criar uma personagem assim. Eu quero uma Teisiane que rodar não é e calva. deu azar de ter sido ela. Mas eu diria que é extremamente válido chamar a dona pra um round 2, hein? O Guaxinim já é sangue velho na casa. Mas convidado quase batendo o recorde de speedrun de morte e não ser chamado de novo é paia, hein? Enfim, mesmo com todo mundo já sabendo que o Aguiar era o mutilador noturno, a revelação dele foi uma cena muito boa. A narração, música e cinemática casaram perfeito. A revelação dele foi uma cena muito boa. A narração, música... Papaia, hein? Enfim, mesmo com todo mundo já sabendo que o Aguiar era o mutilador noturno, Quem é o Aguiar? revelação dele foi uma cena muito boa. A narração, música e cinemática casaram perfeitamente. Coisa que seria bem mais difícil de acontecer durante o ao vivo, né? Piadas à parte, uma crítica que muitas pessoas têm de Ordem é ter pouco espaço para os jogadores mudarem o rumo das coisas. Tipo,
em Desconjuração. Era Não é bem nenhum player, provável isso que ter eu tava alguma forma dúvida. de terminar aquela temporada, se não com... E essa lógica é aplicada pra todo evento importante ou fim de temporada que veio depois. O que eu acho uma crítica válida até certo ponto. De fato, Perguntinha. Igual, por exemplo, existe algum spin-off, alguma coisa assim, que o Selbit ele fala, ó, existe alguém entre vocês que ajuda o assassino ou é um assassino também, só que vocês não sabem. Então eu vou interpretar ele, tipo, correndo atrás de vocês, até... Não existe isso. Tá, beleza. Eu acho que seria legal também, pô. Tipo, falar, ó, o Selbit chamar alguém e falar com a pessoa antes. Ó, Daisy, você vai ser assassina, só que você é um impostor. Tipo Among Us. Tipo Among Us. Tá ligado? Eu vou matar as pessoas como fosse você e tal. Só que as pessoas vai ter um plot depois que vai descobrir que você é assassina, tá ligado? Isso é legal. temporada que veio depois. O que eu acho uma crítica válida até certo ponto. De fato, os jogadores não têm a liberdade que um RPG de mesa sandbox daria. Mas também não é como se fosse tudo uma história linear. Muitas vezes os players alteraram bastante a narrativa da mesa. E nessa aqui também não duvido de acontecer algo como os dois assassinos irem de comes antes do Dama aparecer no episódio final. E como será que alguma coisa assim mudaria o plot, né? Mas diz aí o que você acha sobre Ordem ser ou não uma história roteirizada linear. Agora partindo pro último episódio, a dinâmica desse grupo foi a mais caótica de todo o Ordem. Até me impressiona que as coisas tenham saído tão perfeitas quanto saíram. Foi muito bom. E eu não esperava que a Shaniqua fosse se sacrificar pelo grupo. E mesmo esse sendo o episódio que o Aguiar e Jai estão trabalhando juntos, esse é o único momento que os dois atacam ao mesmo tempo. Queria ter visto mais deles na mesma cena. O maior negativo desse episódio pra mim é só termos visto um ou o outro. O Richarlison explodindo o cachorro e a revelação dele ser um experimento é um dos twists que mais naturalmente encaixaram no momento. Sabe, agarrou muito bem a oportunidade. A Lorena foi uma surpresa gigantesca nesse episódio, pegou todo mundo de surpresa, metendo louco e voando pra cima do Jorge. Algo completamente inédito em Ordem. Nunca tivemos uma briga interna nesse grau antes. E foi tudo causado por uma máscara, que no final o Jorel acabou sendo quem colocou, que inclusive foi do caralho. Matt mandou muito bem nessa cena. A morte do Robespierre estava predestinada. Era um evento canônico e tinha que acontecer. O Selbit ter jogado o dado na frente de todo mundo com certeza elevou muito essa cena. E inclusive o Rogerinho tem muita ligação com a Lua, aparentemente, né? Será que ele é secretamente um lobisomem? Jorel enganando o mutilador foi muito peca. Todo o confronto com a Jai foi cinema. O Breno fazendo cesta com a granada foi cinema. O Jorge se jogando na frente do tiro foi cinema. Os moleques do condomínio chegando de van foi com certeza absoluta cinema pra caralho. Tá bom. Sincero, acho que esse foi o melhor fim de temporada que Ordem teve até hoje. O pós-crédito foi uma bela cereja no bolo e deixa o hype pro próximo spin-off daquele jeito. Diz aí se quer um vídeo fazendo teorias sobre. Querendo ou não, essa campanha foi o que me deu um gás extra pra falar mais de Ordem. Eu sempre achei que o jeito que eu fazia as coisas é um pouco diferente do que os outros na comunidade de Ordem fazem. Mas foi bom ter o lembrete de que pra algo dar certo não é preciso seguir a fórmula, só fazer bem feito. E eu no momento tô afim de fazer alguma coisa bem feita. Então Pô, vocês que querem legal. ir e Pô, conseguir já é da hora um isso aqui, membro pra dá, hein? apoiar as futuras produções? Natal Macabra facilmente um 9.7 de 10. Pro formato que tem, cumpriu o que propôs e foi bem além. Até então, minha campanha fora da linha principal favorita. Que um spin-off de sangue seja tão bom quanto. Parabéns a todos os envolvidos e até breve. Tá, vou falar. Eu acho que pra eu começar Ordem, eu preciso de um vídeo. De um vídeo. De algum episódio assim. Que não seja da linha principal. Oh, já Deve ter finalizou. outro, né? Tipo, Natal Macabro. Deve ter outro spin-off, né? Vai pelo spin-off. Pega o esquema. Daí vai pra linha principal. Pra vocês, qual é o melhor pra começar? Pra quem é iniciante, no caso. Vocês conhecem a gente que vocês vão ver e falar, pô, esse aqui eles vão É, gostar. esse aqui é mais fácil pra eles entenderem, porque eles são meio burrinhos. Segredo na Ilha, pra mim, é o GOAT. Segredo na Ilha, Muita Segredo gente na falando Ilha, Segredo na Segredo Ilha. na Ilha, todo mundo tá falando, hein? Pô, interessante. É bom saber que eu não preciso entrar logo no principal. Porque se eu não gostar, eu já dropo no spin-off, entendeu? Pensa por esse Eu acho que a lado. gente vai gostar sim. Rapaziada, vídeo original na descrição. Caleb Zoeiro, muito obrigada, obrigado por esse Caleb. vídeo. Aqui, último vídeo aqui pra você se inscrever. E não se esqueça... A gente sempre volta.